Sejam todos bem-vindos às nossas aulas de filosofia. Eu sou o professor Alex e continuo com vocês, então, refletindo um pouco mais a filosofia no mundo. Essa filosofia que vem nos apresentar algumas questões, algumas ideias que vão fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano e que, é claro, nos colocam também em dúvida, ao mesmo tempo que nos tiram de uma zona de conforto muito grande. Desde o Nietzsche, que nos tira dos valores morais, essa perspectiva de colocar a ciência em xeque, são alguns movimentos, então, que vão surgindo. Dentre eles, como nós já conversamos, a fenomenologia e o existencialismo. Hoje nós começamos, então, com a ideia do existencialismo, sobretudo para esse filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Ele é um dos que se propõe a fundamentar essa primeira perspectiva do existencialismo, que também depois vai passar aí com outros filósofos. Algumas questões para que nós possamos pensar. Você é um só ou mais um no mundo? O que você tem feito por você mesmo? Já escondeu seus sentimentos interiores? Essas perguntas, elas são fantásticas. E caberia que você pensasse não só por hoje, mas durante toda a sua vida. Olha só como essa primeira ela é complexa. Será que você é mais um entre tantos seres humanos no planeta? Ou você é um ser sem igual? A gente não está trabalhando só com característica física e genética, mas enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto ser, enquanto consciência, quem de fato você é. Aquela perspectiva também do que você tem feito por você mesmo, é difícil de responder, e os nossos sentimentos interiores, até que ponto nós gostamos de exteriorizá-los, de apresentá-los aos demais. Essas perguntas, elas vão fazer parte de um movimento filosófico chamado existencialismo. Ou seja, elas buscam então a dar ao ser humano, o ser humano ele vai passar a ser investigado a partir do seu caráter existencial. Ou seja, uma pessoa que de fato existe. Não é uma ideia, não é uma teoria, não é uma fórmula, é alguém existente, é alguém concreto, é alguém que toma atitudes, que tem pensamentos, que tem sentimentos. O existencialismo, então, ele vai tentar trabalhar essa perspectiva e é claro que ele vai ser influenciado pelo materialismo, afinal nós somos seres concretos, e influenciado também pela psicanálise, sobretudo quando começa-se essa descoberta do inconsciente. Vejam só, vai se criticar uma metafísica tradicional. Por que uma metafísica tradicional, professor? Porque começa a se criticar aquela ideia de você idealizar demais, buscar a essência, o ser das coisas, ou seja, perde-se muito tempo com isso. E se esquece que o ser humano ele é real, ele é concreto, ele precisa ser repensado. O existencialismo também vai apontar para a falta de sentido na existência humana. Os seres humanos que simplesmente vivem sem pensar no porquê vivem. Ao mesmo tempo, cria-se uma crítica à noção do progresso positivista. O positivismo, assim como a ciência, sempre trouxe para si que eles eram detentores do progresso da humanidade. E uma das respostas que o próprio movimento existencialista vai dizer é que não. Se ela fosse só motivo de progresso e bem para a humanidade, as guerras não haveriam. E eles começaram a perceber que a própria ciência, então, ela estava a serviço de guerras, estava a serviço de nações poderosas que, querendo ou não, execravam as demais. Surgem, então, alguns filósofos nesse movimento, como, por exemplo, o Kierkegaard, que nós veremos hoje, que vai falar da angústia, um pensador russo, o Dostoiévski, que vai falar dos dilemas humanos. Nós vivemos dilemas diários. Temos lá o Heidegger, filósofo alemão, que vai falar do ser aí, que nós vamos, conforme o tempo passando, nós vamos abordando. Bem, o Kierkegaard, então, ele é o fundador, é um dos primeiros a começar a trabalhar o existencialismo, e ele vai motivar o existencialismo dele para o cristianismo. Ele é um pensador cristão. O foco do estudo dele, ele vai levar para essa ideia do compromisso que eu, que você e que cada pessoa tem com a própria vida, e como nós exercemos esse nosso compromisso. Vai defender o valor que cada indivíduo tem, individualmente. A filosofia tradicional, para ele, infelizmente, começou a se preocupar demais com o conceito ideal de homem. É uma das críticas que ele faz à filosofia. Pensou-se no ideal de homem, como lá o próprio Nietzsche, quando ele pensava no super-homem, aquele que superaria todos os valores terrenos.
ele diz que isso daí é quase uma perda de tempo, porque nós nós acabamos esquecendo que o ser humano ele existe como um homem real, como um homem concreto, ele está ali na nossa frente. E quando nós idealizamos demais, nós perdemos o foco daquilo que de fato é importante, o homem concreto. A sua obra, sobretudo, é sempre ligada à sua própria vida. Por exemplo, uma das ideias que ele tem de que as pessoas elas são felizes apenas por fora. Escondem dentro de si as suas profundas tristezas, as suas amarguras, os seus sentimentos mais ruins. Ou seja, nossas angústias e sofrimentos eles sempre ficam escondidos, nós não conseguimos exteriorizá-los para poder resolvê-los. Ou, por exemplo, o Kierkegaard toma nas suas obras o próprio exemplo do pai, que diante dos outros era uma pessoa super feliz, contente, muito bem apessoada, mas por dentro de si era uma pessoa extremamente angustiante, que se remoía, depressiva. Ou seja, o Kierkegaard começa a observar que as pessoas têm vergonha de apresentar aquilo que faz parte do seu interior. A partir dessa experiência de vida, suas obras, veja só, o próprio matrimônio que ele desfez, né, o noivado desfeito, o rompimento que ele faz com a própria noiva, já mostra que para ele o sentido do noivado, o sentido do matrimônio, ele não é um sentimento, ele é só uma dimensão institucional. Então o matrimônio para ele também começa a perder sentido e as pessoas começam a exercer o matrimônio, os noivados, justamente por força de uma instituição. Aí é que começa então a filosofia dele, esse aspecto de transcender. Essa palavra ela é interessante para a filosofia do Kierkegaard, justamente porque ela nos permite que nós saiamos e que cheguemos a um ponto além daquilo que nós vemos. Sobretudo numa experiência, por exemplo, de fé. A crença em Deus, a crença em seres sobrenaturais, exige de nós um aspecto transcendental, que a gente consiga sair e ir além daquilo que nos é dado. Como, por exemplo, quando ele valoriza muito a fé. O Kierkegaard é uma pessoa que vai valorizar de forma muito intensa a fé. Só que ele acha que essa fé ela não pode estar ligada à instituição, ou seja, a igrejas. Tá? Porque, infelizmente, essas instituições elas conservam os valores, conservam as morais, conservam a fé, mas não dá ao ser humano a vivência. Ou seja, para ele, a fé precisa ser uma fé vivida na experiência, no dia a dia. Logo, quando ela se institucionaliza, ela acaba se perdendo. Ela não faz com que o ser humano transcenda a condição que tem. E é claro que o Kierkegaard vai nos colocar que cada momento da vida, já que nós estamos inseridos nessa vida, cada momento da vida é um profundo aprendizado. Nós aprendemos a todos os instantes com a vida. E a gente precisa, então, aprender a usar desses instantes, desses aprendizados, para acrescentar a nossa vida, para podermos refletir. Uma frase interessante, peço que vocês acompanhem nesse momento dele, é quando ele coloca: a vida só se compreende mediante um retorno ao passado, mas só se vive para adiante. Então, pessoas que ficam olhando o seu passado, que ficam se remoendo, se angustiando e que não têm uma perspectiva de futuro, para ele isso não é uma coisa boa ao ser humano. O sentido da existência precisa passar por essa releitura do passado e projeção do futuro. É preciso olhar para frente, é preciso sair da sua zona de conforto. Ou seja, essa reflexão da existência humana, ela se dá no concreto, ela se dá no dia a dia, naquilo que a pessoa enfrenta na sua vida. Ou seja, os nossos desafios, as nossas angústias, os nossos desesperos, para o próprio Kierkegaard, são fonte principal para que a gente possa crescer, para que a gente possa se transformar, para que nós possamos nos tornarmos seres humanos melhores. É por isso que eu deixo aí duas perguntinhas interessantes para que a gente possa pensar. A primeira, nós temos lá: o que a vida já lhe ensinou? Você se esforça para transcender? Olha só, esse pensamento do que a vida, essa pergunta, o que a vida já lhe ensinou, é interessantíssimo. O aprendizado da vida, a vida ensina. O que até o momento ela conseguiu te passar, te transmitir? É importante que você pense, reflita e projete, como o próprio Kierkegaard já falava, viva intensamente. Compreenda quem você é, aprenda a conviver, mas ao mesmo tempo exteriorizar e entender
os seus sentimentos mais angustiantes. Agradeço a todos vocês e espero na próxima aula.